família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo e esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, o vídeo de segunda-feira, o único vídeo dessa segunda-feira de tarde e noite, né? Na verdade, noite, que já são mais de 6 horas da noite já. Acho que já vai dar 6h30, se eu não me engano, né? Trazendo aí esse vídeo aí já meio tarde, deve subir lá para as 7, 8 horas da noite, até eu fazer todas as edições e tudo. A gente vai falar de Vasco, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, da 12ª rodada que terminou ontem, que finalizou ontem. Eu ia trazer esse vídeo ontem, no final da noite, gente, só que eu não tinha a mínima condições de trazer. Ontem eu cheguei em casa, eu estava lá na minha sogra, aniversário do meu cunhado, então não tinha condições, cara. Só deu tempo de chegar em casa, tomar um banho e dormir, porque eu não tinha condições de fazer vídeo ontem à noite. Subi o vídeo mais cedo, né? Subi o vídeo aí no início da tarde, subi o vídeo do quadro Jogos da minha Vida, né? Que foi ao ar excepcionalmente ontem, no domingo, né? Costuma ir sábado. Mas quando tem jogo do Vasco sábado, a gente fala do jogo do Vasco do sábado, né? Não dá para botar o quadro Jogos da Minha Vida, que senão fica uma coisa em cima da outra, né? Então, excepcionalmente, foi ao ar ontem, né? Um jogo lá contra o Fluminense, um dos jogos das finais de 1993, que o Vasco se sagrou bicampeão. E hoje estou trazendo esse vídeo aí para falar da tabela do Campeonato Brasileiro, final da rodada, da 12ª rodada, e para falar de Vasco, que joga amanhã pela Copa do Brasil contra o Paysandu. Antes de mais nada, peço a vocês o like, o joinha, para que se inscrevam no canal e também compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis. E também ative o sininho de notificações para vocês saberem quando o vídeo for aí na plataforma, no canal aí do Vascaíno Norte Sul. E compartilhe o vídeo também, tá, gente? Para me dar uma força, para ajudar a impulsionar o canal aí na plataforma do YouTube, porque o YouTube me deu mais um strike, como eu falei aqui anteriormente, né, gente? Olha, se vocês quiserem adiantar essa parte do vídeo e ir para o que interessa, fiquem à vontade, mas deixa eu só dar um desabafo aqui, tá? O meu canal sofreu o segundo strike em menos de 3 meses, tá? Ou seja, se até julho, tá? Se até o final de julho eu sofrer o terceiro strike aqui, acabou o canal, tá? Vai ser a extinção do canal. Já foi dado o aviso, né? O primeiro strike que eu recebi foi em janeiro por causa de uma foto do Marino Inestrosa quando jogava ainda no Atlético Nacional da Colômbia. Eu botei uma foto dele porque o Vasco estava negociando a vinda dele na época, coloquei uma foto dele de capa, de miniatura de vídeo. O dono da foto, a empresa que o dono da foto trabalhava, entrou com recurso de direitos autorais no YouTube, e o YouTube derrubou meu vídeo e eu ganhei uma advertência, tá? A segunda advertência foi por causa daqueles 2 gols do Lloyd Augusto pelo Rezespor da Turquia, que eu coloquei aqui como sobreposição no vídeo meu, né? Só que quando eu subi o vídeo no dia, já tem 9 dias, 10 dias que tem esse vídeo, na verdade. 10 dias fez hoje, tá? Quando eu subi o vídeo na hora, o YouTube já deu direitos autorais e eu recorri à ferramenta do YouTube Studio para retirar o vídeo dos gols do Lloyd Augusto, para retirar essa sobreposição, tá? E eu entendi que o YouTube foi lá e editou e retirou o vídeo dos gols do Lloyd Augusto. Fiquei tranquilo, porque logo em seguida o vídeo foi liberado, né, para o mundo inteiro, porque ele estava restrito. Ele foi liberado para o mundo inteiro sem nenhum problema. 9 dias depois, o dono do vídeo, ou a empresa que é dona do vídeo, das imagens, entrou com recurso de direitos autorais do YouTube. O YouTube derrubou esse meu vídeo, me dando a segunda advertência. E eu queria entender quais são os critérios do YouTube, se pela própria ferramenta da plataforma eu tirei a porcaria da sobreposição do meu vídeo, que dava os direitos autorais. Vocês sabiam que eu tinha corrigido esse problema e vocês pegam e me dão uma segunda advertência. Eu não consigo entender, YouTube. Eu não consigo entender, sinceramente, cara. Vocês, dessa forma, não ajudam nenhum influenciador assim
aqui na plataforma, cara, tá? O YouTube já não tá me dando porra nenhuma. Ele já não tá me dando aí retorno nenhum. Eu faço vídeo aqui de graça todos os dias. Eu faço porque eu gosto de fazer, tá? E o YouTube ainda faz uma merda dessa comigo, uma sacanagem dessa comigo. Vocês querem o quê? Vocês querem me fuder. Só pode, cara. O YouTube tá querendo me fuder, cara. É a única explicação que eu vejo, né? Eu chego aí nessa conclusão, que o YouTube quer me sacanear, porra. Aceitando uma porra de uma reclamação dessa de direitos autorais, tá? E eles colocam bem claro de que quem analisa isso é metade humano, metade mecânico, robô, né? Então que seja a maior parte humano para vocês analisarem critério caso a caso, tá? E fazer um critério para cada caso, né? Chegar e simplesmente dar advertência e me dar a ameaça de banição da plataforma, tá? E se eu for banido, cara, se meu canal for banido, eu não vou fazer outro. Eu não vou criar outro, cara, mas não vou mesmo. Não vou. Pelo menos a princípio eu não vou, tá? Porque eu vou ficar tão desgostoso da minha vida, que, cara, é uma putaria que o YouTube faz, tá? Agora, tu vê um montão de vídeo de putaria na plataforma, tu vê 3 mulheres se beijando, você vê mulher filmando a periquita, né? A periquita marcando debaixo do short, da roupa. Isso você vê de montão. Porra, e o vídeo não é banido, o vídeo continua lá, cara. Tá? Agora eu espero, ó, eu já fiz a contraposição da advertência. Eu dei ela, eu falei que era contra, que não era a favor, botei lá o porquê, né? Que eu tinha tirado o vídeo, eu tinha editado o vídeo na hora, tá? E mandei e-mail também para o autor do vídeo, pro reclamante. Vamos ver se eles me respondem, porque o outro da foto do Enestrosa, cara, o cara me deu eles me deram direitos autorais por causa de uma foto, cara. Uma foto. Tá? Uma foto que eu peguei no GE. Eu peguei a foto no GE. Eu não peguei em qualquer lugar. Porra, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, YouTube, me ajuda. Porra, não me sacaneia não, tá? Agora eu mandei também um e-mail pro cara, ou pra empresa lá da Turquia, não sei que porra é. Vamos ver se eles me respondem, tá? Vamos ver se eles pegam e solicitam pro YouTube tirar a advertência. Porque eu não transgredi regra nenhuma, cara. Eu, na mesma hora, eu peguei e tirei o negócio. Ou então me dá um aviso, cara. Ó, tira isso daí que vai gerar direitos autorais. Eu excluo o vídeo, cara. Se for o caso, eu excluo até a porra do vídeo. Antes eu tivesse feito isso na hora, cara. Excluir o vídeo, tirar o negócio do Lloyd Augusto, tirar os gols e postar o vídeo de novo. Não sabia que ia dar essa merda, não sabia. Agora, daqui pra frente, gente, olha, quando eu postar um vídeo, eu vou evitar de postar foto de jogador, lance de gol, entrevista do Renato Gaúcho, eu vou continuar postando daquela maneira com a tela congelada, que até agora não tá dando nada, e mesmo assim eu acho que eu vou evitar de fazer esse tipo de vídeo, agora, com entrevista de Renato Gaúcho, coletiva, para jogo, entendeu? Vou evitar de postar imagem de jogador, de foto de jogador, foto de lance, cara, até a capa do vídeo eu vou evitar de colocar foto de jogadores, cara. Porque já deu merda uma vez, eu vou botar minha cara e vou botar o título. Simplesmente isso, cara. Não vou ficar fazendo capa, não vou perder tempo fazendo capa bonitinha, entendeu? Tendo trabalho à toa para tomar uma foda, entendeu? Não vou. Gente, vamos falar do Campeonato Brasileiro. A 12ª rodada terminou ontem. Se desculpe o desabafo, tá? A 12ª rodada terminou ontem com 6 jogos, tá? O Inter perdeu em casa pro Mirassol 2-1, perdeu lá no... Não sei se ainda é Beira-Rio, né? Lá no Rio Grande do Sul, perdeu em casa. O Inter tá mal, hein, cara? O Inter tá muito mal. Deixa eu ver a posição. O Inter tá na 14ª posição. Foi bom pra gente, segurou o Inter lá. E o Inter, dessa forma, ele tava com 13 pontos. Ele podia chegar a 16 junto com o Vasco da Gama e ficar até na nossa frente. E o Mirassol
prendeu o Inter. O Coxa ganhou em casa de 2-0 do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também estacionou com 14 pontos, foi um bom resultado também. O Santos perdeu dentro da Vila Belmiro pro Fluminense de 3-2 no finalzinho, cara. O Santos saiu na frente, tomou a virada, empatou o jogo, se eu não me engano, depois, e o Fluminense venceu lá no finalzinho. O Neymar foi xingado, vaiado, meteu a mão nos ouvidos, depois falou que estava coçando o ouvido. Bom, enfim, coisas do menino Ney, né, cara? Isso aí eu já tô cansado de falar. Palmeiras venceu o Atlético Paranaense no Allianz Parque por 1-0, o jogo das 18h30, né? Bragantino venceu de 4-2 o Remo, só o Vasco que não ganha do Remo, né? Só o Vasco não ganhou do Santos e do Remo, porque o Fluminense foi lá e venceu o Santos, né? Bragantino ganhou de 4-2 com 3 gols do Isidro Pita, que eu já falei desse cara aqui, que era um atacante aí que o Vasco poderia ter contratado quando estava ainda no Cuiabá ainda, tá? Não seria caro, dava para o Vasco trazer, mas foi atrás do Marino Inestrosa. O Marino Inestrosa não tá servindo para porra nenhuma, nem para jogar no Vasco, e só serviu para me fuder também no meu canal. Só isso que ele serviu, esse cara, entendeu? Bragantino 4-2, 3 gols do Pita, 1 gol do... Parece que a súmula, né, deu gol contra do jogador do Remo, do zagueiro do Remo, na verdade, para aí tirar o hat-trick do Pita, né? E teve um gol também daquele... Ai, meu Deus do céu, esqueci o nome daquele atacante, cara. Talhari. O tal do Talhari também meteu um gol lá. Então, quer dizer, uma dupla de ataque muito boa do Bragantino, cara. E o Urubu venceu do Bahia de 2-0. Nenhuma surpresa também. O Bahia que tá lá no G5 lá, mas não foi páreo para o Urubu aqui, né? Eu acho que teve algum roubo, não sei. Eu não vi o jogo. Então, enfim, né? É difícil deles ganharem de maneira lícita, né? E da tabela do Campeonato Brasileiro ficou da seguinte forma: o Palmeiras continua liderando com 29 pontos, o Urubu está em segundo com 23, o Flu-C está em terceiro com 23, o São Paulo em quarto com 20, o Bahia em quinto com 20, o Atlético Paranaense em sexto com 19, o Curitiba em sétimo com 19, o Bragantino em oitavo com 17, o Botafogo em nono com 16, ganhou quando o Botafogo? Botafogo ganhou da Chape, lá na Arena Condá, no sábado também. O Vasco em décimo, depois da vitória contra o São Paulo de virada com 16. O Vitória em 11º com 15. O Atlético Mineiro em 12º com 14. O Grêmio em 13º com 13. O Inter em 14º com 13. O Santos em 15º com 13. E o Cruzeiro em 16º, saindo da zona de rebaixamento, com 13 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, vem o Corinthians em 17º com 12. O negócio tá feio pro Corinthians lá e pro Fernando Diniz também, tá? Em 18º, o Mirassol com 9. Em 19º, o Remo com 8. Em 20º, na lanterna, Chapecoense. Acabou o gás da Chapecoense na 8ª posição, pessoal. Então, essa aí a tabela, eu espero, né? Eu coloquei a tabela aqui do Campeonato Brasileiro e os jogos também. Eu espero que isso não dê direitos autorais também, né, cara? A foto da tabela, a foto dos jogos de ontem. Eu espero, né, que isso não dê direitos autorais também, porque tudo gera direito autoral nesta merda de plataforma, entendeu? Então, finalizando a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, a situação dos clubes é essa. O Vasco tá lá na 10ª posição. Deixa eu só voltar aqui para a gente ver uma coisa, né? O Vasco com 16 pontos, cara. Se não tivesse perdido 4 pontos de bobeira, estaria com 20. Brigando lá na 5ª e na 4ª posição. Era G4, tá? Tirando também a derrota contra o Botafogo. Se fizesse pelo menos um empate lá, estaria na 4ª posição, atrás do Fluminense nessa hora. Seria G4, tá? Tanto é que o Renato Gaúcho, né? Eu já vou pular já para esse assunto aqui. O Renato Gaúcho tornou o Vasco ali como um dos clubes que mais venceu entre os 12 primeiros colocados, tá? Ele tem 4 vitórias, o Vasco, o Urubu tem 3 e o Palmeiras, que estão liderando ali o Campeonato Brasileiro, tem 3, tá? Entre esses clubes aí do G12, a gente vê o Atlético Mineiro, o Botafogo, o Corinthians,
que já teve no G12 o Cruzeiro, o Urubu, o Flucê, o Grêmio, o Inter, o Palmeiras e o Santos e o São Paulo também. O Vasco tem 4 vitórias, o Urubu tem 3 e o Palmeiras tem 3. O Palmeiras e o Urubu, que estão liderando ali, tem 3 vitórias e o Vasco tem 4. Quer dizer, desde que o Renato chegou no clube, o Vasco tem esse score aí, tá? O Renato, 10 jogos, né, que ele tem desde a sua chegada, são 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 14 gols a favor, 10 gols contra, saldo de mais 4. Esse aqui é o problema do Vasco, né, cara? Ao mesmo tempo que ele faz muito gol, ele toma muito gol. É todo jogo tomando gol, todo jogo tomando gol. E o aproveitamento do Renato é de 53,3% de aproveitamento. Gente, vamos falar aqui do jogo de amanhã. O Vasco pega, né, o Remo pela Copa do Brasil às 21h30, né? 21h30. E parece que está chovendo muito em Belém do Pará. A chuva não para, inclusive interrompeu, cancelou o treinamento lá do Paysandu, que ocorreria ontem, né? Porque eles ficaram com medo aí de lesão, um campo muito encharcado, muito molhado, tá? E o Vasco já está em Belém do Pará. Acho que o Vasco chegou lá por volta de 16h30. A torcida já estava lá no Hotel Tivoli, em Belém do Pará, esperando lá. Eu ia colocar foto aqui da torcida esperando, não vou colocar, porque eu não sei se vai gerar direito autoral também. O PH, que era dúvida, tá? Foi para viagem, foi relacionado, tá? Ele saiu com dor do joelho lá na partida contra o São Paulo, mas não é mais dúvida, o PH vai para o jogo, só não sei quem vai ser titular, né? Se ele ou o Puma Rodrigues. Por falar em Puma, o Puma é o artilheiro, cara, e líder em participações em gols, né? Até então, o Coutinho, que já saiu há mais de 2 meses do Vasco, era o artilheiro dessa equipe com 3 gols. Empatado com ele, tinha, se eu não me engano, tinha o Andrés Gomes, tinha o Cauã Barros, tinha o Thiago Mendes e o próprio Puma Rodrigues. O Puma Rodrigues, como converteu o pênalti para empatar o jogo contra o São Paulo, ele assumiu a artilharia. Olha só, cara, o nosso artilheiro é o lateral direito reserva. Quer dizer, Brenner, Spinelli, Marino, né? Porra, tá complicado, né, cara? David, tá? A gente tá aguardando aí esses atacantes aí corresponderem que não estão correspondendo, tá? O Puma tem 18 jogos, 13 como titular, 4 gols, 3 assistências, 7 participações em gols, 18 passes decisivos, 39 finalizações, sendo 14 no gol, de 39 de 64 duelos aéreos ganhos, 61%, e 26% de acerto no cruzamento. O Puma, nesse quesito cruzamento, ele é muito bom, cara. Ele é melhor do que o PH. Ele é muito melhor do que o PH, tá? 64 bolas recuperadas, a nota dele do SofaScore é de 6,88% aí. O problema do Puma é a marcação, cara. O Puma, ele é muito ineficaz marcando. Esse que é o problema do Puma Rodrigues, entendeu? O PH, nesse sentido, ele tem mais vigor físico. Ele vai e volta com mais facilidade. O Puma não. Mas o Puma, num ataque, ele rende muito mais do que o PH, que o PH não sabe cruzar direito não, cara. Ele é muito mais efetivo nos cruzamentos, nos passes, do que o Paulo Henrique, né? Gente, vamos falar aqui do nosso adversário da 13ª rodada, o Corinthians, tá? Pessoal, esqueci de falar de um assunto aqui no vídeo, tá? Tô atravessando aqui pelo meio do vídeo aí, antes da gente falar do Corinthians, né? Que é o nosso adversário da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu esqueci de falar do atacante Adson. O Adson vai ganhar chance no ataque agora com o Renato Gaúcho para a partida de amanhã pela Copa do Brasil em Belém do Pará contra o Paysandu, tá? Parece que o Adson vai ser titular aí no ataque, no lugar do David. O Adson que entrou, se eu não me engano, ele entrou no lugar do... O Renato Gaúcho, ele faz uma loucura, né, cara? Eu acho que ele tirou, se eu não me engano, o PH e colocou o Adson, depois ele colocou o Puma Rodrigues e tirou o David, né? Sei lá. Veio de fazer o mais simples, né? Enfim. Mas deve ser no lugar do David, tá? E
eu não sei se saiu alguma possível escalação para a partida de amanhã, mas eu vou dar a minha possível escalação para a partida de amanhã, tá? Eu, além de colocar o Adson no lugar do David, eu colocaria o Spinelli no lugar do Tietê e recuaria o Rojas para o meio de campo. Deixava ele como meio armador, que eu já cansei de falar isso. É a real posição do Rojas, tá? O Rojas, ele é um 10 clássico. Não estou dizendo que ele é 10 clássico porque ele é craque, não estou falando isso, tá? Entendam bem, tá? Ele é um 10 clássico pelas características dele, característica de armação, característica de vir com a bola de trás, distribuir o jogo. Ele não é um atacante de área, cara. Ele não é um atacante de lado de campo, de fazer jogada de linha de fundo. O Rojas é para jogar no meio. Então, a minha escalação, tá? Humildemente falando, seria Léo Jardim no gol, PH ou Puma Rodrigues, tá? Que a briga ali tá feia. O Alan Saldívia volta, né? De repente, Alan Saldívia, Robert Renan, ou Cuesta com Robert Renan, tá? Porque o Cuesta foi bem no jogo aí contra o São Paulo. Na lateral esquerda, o Cuiabano. Cauã Barros ou Hugo Moura, né? Viria com Cauã Barros. Aí, ao invés do Tietê, eu viria com o Thiago Mendes, com Rojas, tá? Thiago Mendes, Rojas. E na frente, eu viria com Adson, Andrés Gomes e Spinelli espetado lá no ataque para ter uma referência no ataque. O Vasco não tem uma referência, o Vasco não tem um atacante de presença diária. Eu acho que o que está chegando mais perto disso aí, no momento, é o Claudio Spinelli. Eu acho que ele tinha que ganhar mais alguma minutagem aí no ataque vascaíno. Eu creio que ele esteja um pouquinho à frente aí, inclusive até do Brenner, tá? Então, minha humilde escalação, tá? E trazendo a notícia, né, da titularidade do Adson para a partida contra o Paysandu pela Copa do Brasil, aí, jogo marcado amanhã em Belém do Pará, no Mangueirão, às 21h30. Segue o vídeo aí para a gente falar aí do próximo adversário no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele não vence há 9 partidas. Está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, tá? E os jogos são o seguinte, ó, empate com Vitória, agora não vou lembrar se é dentro ou se é fora de casa, tá? Empate com Palmeiras, perdeu do Inter dentro de casa, isso daí eu consegui marcar. Perdeu do Fluminense no Maracanã, empatou com o Urubu, empatou com a Chapecoense, empatou com o Santos, perdeu do Curitiba dentro de casa e empatou com o Cruzeiro. Então, ó, Vitória, Palmeiras, Urubu, Chape, Santos e Cruzeiro. São 6 empates. 6 empates. Inter, Flucê e Coxa. São 6 empates e 3 derrotas, tá? O time do Fernando Diniz lá empata mais do que outra coisa, né? Então, cara, foi o que eu falei. O Corinthians, ele vai ter desfalques importantes ali. Um deles é o goleiro Hugo Souza, suspenso pela confusão lá do jogo contra o Palmeiras. Perda de mano de campo. A torcida não vai poder entrar no estádio. Está proibida de entrar no estádio, portões fechados. Então é a chance do Vasco conquistar mais 3 pontos fora de casa, principalmente, cara. E parece que o Vasco gosta de ressuscitar defunto, né, cara? Eu espero que o Vasco não ressuscite mais esse e também não tenha a lei do ex lá com o Fernando Diniz. Gente, para finalizar o vídeo, Éder Luiz fez ontem 41 anos ontem, tá? O aniversário do Éder Luiz aí no domingão. Campeão da Copa do Brasil pelo Vasco da Gama, inclusive fez o gol que deu o título contra o Curitiba lá no Couto Pereira. Foi o gol da derrota para o Curitiba 3-2, o Vasco tinha vencido aqui em São Januário por 1-0, que eu estava presente. Gol do Alexandro e o Éder Luiz fez um gol lá com uma ajuda do goleiro do Curitiba na época lá, que engoliu um frango, um chute lá do meio de campo praticamente, no segundo tempo. E dessa forma o Vasco venceu de 3-2. Como o Vasco marcou mais gols fora de casa, foi consagrado campeão. A única Copa do Brasil que a gente tem em 2011, campeão carioca também. Em 2016, muita saúde, paz aí para a vida do Éder Luiz, nosso queridíssimo Chico Bento,
que ele tenha saúde aí, muitos anos de vida. Desejo a vocês aí uma segunda-feira abençoada, um resto de segunda-feira abençoado, o início de semana também abençoado para todo mundo. Saudações vascaínas, eu fui.